Então, fala galera, a gente está aqui agora de novo, só que agora a gente vai falar de uma coisa mais clara. Novamente tem uma luz aqui, mas a gente ignora. E agora a gente vai falar sobre os 3 últimos conceitos para a gente sair de estrutura atômica e entrar em ligação, propriedades periódicas depois de ligação iônica. Bom, e esses 3 últimos conceitos são o quê? É o princípio de exclusão de Pauli, regra de Rand e o efeito de penetração que conduz blindagem e carga nuclear efetiva. Ok? Então vamos lá, vamos entrar aqui em princípio de exclusão de Pauli. A exclusão que a gente está falando aqui não é exclusão de excluir, na verdade entra e não entra. É o conceito de tipo assim, eu vou trabalhar com apenas isso. Ele está meio que criando um modelo que não pode fugir nada além disso. Então o que ele pensa? Pauli diz que em um átomo não mais que 2 elétrons, lembra? 2 elétrons, não mais que 2 elétrons podem ocupar um orbital. Ou seja, dentro de uma casinha só pode 2 elétrons. E esses elétrons somente com spins opostos, ou seja, não pode ter 3 elétrons, não pode ter 2 para cima ou 2 para baixo, também não pode, de acordo com esse princípio, tá? O que pode é você ter 2 elétrons, um para cima e um para baixo, ok? Ter eles assim, né? Um para cima e um para baixo. Mas isso você pode até cair em pegadinhas, porque em algumas questões eles pedem para você desconsiderar esse princípio de exclusão de Pauli. Então tem algumas questões que, geralmente objetivas, que pedem para você desconsiderar esse princípio de exclusão e aí colocam algo assim e perguntam se está certo. Então se você desconsiderar, está certo, mas de acordo com esse princípio está errado. Bom, e aí, então, como a gente já falou, do princípio de exclusão de Linus-Pauling, agora a gente vai falar sobre a nossa querida e amada regra de Rand, ok? Meio que me cortou um pouquinho, mas a gente vai falar da regra de Rand. O que a regra de Rand diz? A regra de Rand diz que quando for preencher um subnível ou um orbital, o elétron entrará preferencialmente no orbital vazio, ok? Então, preferencialmente no orbital vazio e com spin contrário ao anterior quando não for no orbital vazio. Então, tem 2 situações. Primeiro, se tem orbital vazio, ele vai entrar com spin para cima, ok? Se tem orbital vazio, com spin para cima. E ele vai entrar preferencialmente nesse orbital. Quando todos os orbitais foram preenchidos pelo menos com um elétron, aí ele vai começar a entrar com um spin contrário ao outro, ok? Mas só quando for completo totalmente. Por exemplo, aqui está errado. Por quê? Porque esse orbital não foi completo por nenhum elétron e tem 2 elétrons aqui. Então, o certo seria esse elétron sair daqui e vir para cá, no caso, com o spin para cima. O certo seria isso. Mas como não está assim, como ele está com o spin para baixo aqui, está errado porque não foi completo. Esperar a moto passar. Não foi completo todos os orbitais. Aqui também tem uma coisa errada, porque esse aqui, está com o spin para baixo, mesmo tendo 2 para cima, mesmo não tendo completado todos. O certo seria ele ficar para cima. Aí estaria certo, né? Te apagar se ficasse assim. Seria certo, mas como ele não está assim, ele está assim, então ele está errado. O certo é assim. Ter 3 para cima, mas aí o próximo eu boto para baixo. Ok? De novo, essa é a mesma coisa do que a gente acabou de falar do princípio de exclusão de Pauli. Se em alguma questão ele falar desconsidere a regra de Rand, isso aqui pode acontecer, tá bom?
se alguma questão ele não especificar, né, no caso, tipo assim, falar alguma coisa para desconsiderar uma, mas manter a outra, porque pode acontecer, desconsiderar uma e manter a outra. Aí você tem que só tomar cuidado com essas pegadinhas. Agora, ponto é falar do elemento paramagnético e do elemento diamagnético. Tem diferença sim. O elemento paramagnético ele é fracamente atraído pelo campo magnético, por estar sendo preenchido. Então, todo orbital que tiver assim, ó, esse ou esse aqui, ó, está sendo preenchido, tá vendo? Porque tem metade dos elétrons que tinha que ter. Isso seria um elemento paramagnético, porque ele é fracamente atraído, lembra? Fracamente atraído. Quando ele está totalmente preenchido, nesse caso aqui, ele é totalmente preenchido, ele vai ser um elemento diamagnético, onde ele não é afetado ou atraído pelo campo magnético. Qual é a importância disso? Você fala sobre campo magnético, mas na hora da prova você não tem um campo magnético. Quando você está falando disso aqui, eu vou voltar nisso quando falar de propriedades periódicas, porque tem algumas propriedades que, por serem elementos paramagnéticos ou diamagnéticos, por eles estarem mais estáveis, eles não vão ser, por exemplo, vão precisar de mais energia de ionização ou mais energia de afinidade eletrônica do que normalmente, entendeu? Apenas por serem esses dois tipos de elemento, paramagnético e diamagnético. Mas é só um conceito que você tem que saber, mas eu já vou voltar nisso quando falar de propriedades periódicas. Agora a gente vai para efeito de penetração. Bom, então a gente agora vai falar sobre efeito de penetração. E efeito de penetração não é algo tão difícil não, tá bom? Vamos lá. Efeito de penetração está ligado ao núcleo que está atraindo os elétrons para ele, ok? A penetração, essa palavra aqui, vai estar ligado ao elétron colidir com o núcleo. Basicamente é isso. Então, a interação entre o núcleo e o elétron é o efeito de penetração. Quanto menor a distância, ou seja, quanto mais próximo o núcleo, o elétron está no núcleo, maior é esse efeito, porque maior é a questão dele colidir com o núcleo. Ele não colide, mas o efeito que o núcleo faz parece com que ele colide, faz com que ele colidiria se não fosse a velocidade. Então, quanto menor a distância, quanto mais próximo, maior o efeito de penetração. Ok? Maior o efeito de penetração. Só que, peraí, o efeito de penetração causa um outro efeito que é contrário a ele. Que efeito seria esse? O efeito de blindagem. Então, você tem um efeito de penetração, você tem essa atração que o núcleo faz com o elétron, só que você tem uma blindagem, que é uma proteção, né? Aqui, ó, é uma proteção que é causada pelos elétrons mais internos nos elétrons mais externos. Vamos lá, pensa assim, ó. Digamos que isso aqui em azul, né, que eu desenhei aqui em azul, é o efeito de penetração. Então, tem aqui, ó, muito forte acontecendo nesses elétrons próximos ao núcleo. Só que você vê que ele começa a ficar fraquinho, pontilhado, ó. Pontilhado, muito pontilhado, quase fraquíssimo. Por quê? É como se tivesse barreiras, é como se tivesse uma parede, um escudo humano, entendeu? É como se, por exemplo, para algo chegar em mim, tem que passar por camadas, entendeu? E aí, por exemplo, pensa em alguém atirando na parede, tá? Pensa nisso, alguém atirando na parede. Para a bala passar por todas as paredes e chegar em mim, ela vai perdendo força, ela vai desacelerando. Então, o que acontece? A parede está fazendo um efeito de blindagem sobre mim, que nem os elétrons mais internos fazem sobre os elétrons mais externos. Tinha até uma regra que você fala, tipo, tem um orbital completo? Se tiver um orbital completo, você pergunta se tem elétron para blindar. Se tiver, aí você tem a blindagem. Mas essa regra aí é bem... eu não gosto de utilizá-la, não. Por exemplo,
restam aqui e só pegar esses 3 elétrons, tem efeito de blindagem. Com esse aqui, tem outro efeito de blindagem. Com esse aqui, tem outro efeito de blindagem. Então, assim, não é todo elétron que tem efeito de blindagem, né? Geralmente, os da primeira camada não tem blindagem, porque não tem nenhum elétron anterior a ele. Então, geralmente, os elétrons da primeira camada não tem blindagem, ok? Mas todos os outros vão possuir, mesmo que seja mínimo. Em relação a isso, a gente entra em carga nuclear afetiva. Porque a carga nuclear afetiva é a carga que o elétron, isso aqui é um elétron, tá? Realmente vai receber. O que é essa carga nuclear efetiva? É o ZeF. ZeF é o número atômico menos a blindagem. Como assim? Você vai ter um número atômico, ou seja, uma carga nuclear que vai puxar ele por meio do efeito de penetração, menos a proteção que esse elétron tem. E aí você vai ter uma carga nuclear que é efetivamente utilizada. Atenção a isso aqui, ó. Essa relação entre carga nuclear e blindagem é uma relação que a gente usa para identificar propriedades periódicas, ok? Então, você entender essa relação entre os dois é fundamental. Eu não vou entrar nos méritos dessa relação ainda, porque a gente não vai entrar em propriedades periódicas hoje. Mas olha, ZeF, que é a carga que realmente o elétron recebe, é a carga nuclear menos a blindagem sofrida. A blindagem, quando for para fazer cálculo, ela é dada no problema, tá? Ela é dada pelo cara, pelo elétron, porque cada elétron vai ter uma blindagem diferente. E cada átomo tem uma blindagem diferente também. Então isso aqui é dado na questão. Resumidamente, se você tem muito, maior efeito de penetração, consequentemente você tem maior ZeF, porque o núcleo vai puxar mais facilmente. E menor seria a blindagem. Agora o contrário, menor efeito de penetração, menor o ZeF, maior a blindagem. Esses aí são os 3 últimos conceitos de estrutura atômica que você precisa saber antes de entrar em propriedades periódicas e ligação iônica, ok? No caso de propriedades periódicas, você usa isso aqui, e no caso de ligação iônica, você mistura tanto isso quanto as outras regras, princípio de fusão de Pauli e regra de Hahn. É isso, galera.